Bem-vindos! Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo, diretamente dos nossos estúdios na Casa de Destino. Mais uma semana juntos, mais um tempo precioso juntos. Ontem estive dando uma palestra corporativa, uma palestra para a empresa lá em Maringá, Paraná. Um beijo, Maringá, obrigado por me receber. A empresa que nos convidou. A gente está sempre fazendo palestras corporativas por empresas e negócios do Brasil e do mundo, e tem sido um privilégio poder compartilhar um pouco sobre empreendedorismo, vida emocional, saúde mental, propósito de vida, como lidar com pessoas nos seus ambientes de trabalho, esses assuntos que interessam a todo mundo que está empreendendo. Estou feliz também que essa semana a gente recebeu uma notícia que o Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma já é um best-seller aqui no Brasil, já é um dos livros mais vendidos e essa semana já vai ser pontuado nas revistas e nos sites que nomeiam os livros mais vendidos do Brasil. Isso porque você acreditou no potencial, no conteúdo do livro. Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. É um livro que está ajudando muita gente a entender sobre dinheiro, sobre riqueza, à luz da palavra. Seja bem-vindo, você que é meu aluno, você que está começando essa semana. Para ser aluno do Café com Destino é muito simples, basta você estar inscrito nesse canal, basta você estar lendo um dos nossos livros, basta você estar conectado conosco. Então, quando você está conectado aqui conosco, você é um aluno do Café com Destino. Tudo bem, meninos? Vocês estão bem? Vamos com força total, estamos ao vivo, eu, Wesley Teixeirinha, aqui diretamente dos estúdios da Casa de Destino. Olha, tô vendo gente aqui de Fortaleza, Maringá, Regis Castro de Maringá, Ruber Clécio de Fortaleza, Zul de Camargo do Rio de Janeiro, a Creuza José de Luanda, Angola. Ó, pessoal, mês que vem, em outubro, eu tô aí em Angola, tá bom? Na Angola com vocês, vai ser bom demais. Ó, tem a Flávia Silva de Guarulhos, Wagner de Uberlândia, Milma de... Passou a cidade. Cascavel. Marina Marques de Imperatriz do Maranhão, Juju de Belém do Pará. Gente, tem gente de tudo quanto é lugar hoje, hein? Alagoas, Pernambuco, Timóteo, Minas Gerais, Ceará, Ponte Lacerda, Mato Grosso, gente do Brasil e do mundo aí com a gente nos comentários, muito obrigado. Vai colocando de onde você está falando. Se você é aluno do Café com Destino, vai colocando emoji do cafezinho, que assim eu te identifico. Eu falei, esse aí é aluno mesmo. Quando manda emoji do cafezinho no comentário, eu já sei que é aluno. Vamos para a aula de hoje. Nós vamos entrar numa nova série essa semana, a série Fundamentos para uma Vida Forte. Chega de vida fraca, Teixeirinha? Chega. Vida fraca, vida sem resultado, vida bagunçada, vida com tudo quebrado, vida com tudo fora do lugar, vida com tudo sujo, vida só de má notícia. Chega! Não é porque a gente está nesse mundo ruim, bagunçado, que a nossa vida vai ser assim não, hein? Não se engana não. Deus não falou que a gente vai se moldar esse mundo não, ao contrário. Ele fala em Romanos 12, não vos conformeis, não se moldem a este século. A gente não tem que se moldar nada que esse mundo oferece. Essa bagunça que está no mundo, essa discórdia, essa falta de amor, um querendo matar o outro, um querendo falar mal do outro, um querendo fofocar da vida do outro, isso não nos pertence. Nós somos diferentes. E para ter uma vida forte, você precisa saber os fundamentos para isso. Você quer ter vida emocional forte? Quer ter uma vida espiritual forte? Quer ter uma família forte, uma vida financeira forte? Eu vou te ensinar essa semana nessa série Fundamentos para uma Vida Forte. Vou te pedir um favor. Começa agora a compartilhar. Alguns alunos já estão entrando, a gente está no início da aula, mas além de dar o like no vídeo agora, porque ajuda a entregar o vídeo, o algoritmo entrega para mais pessoas, pega esse link agora, manda nos seus grupos de WhatsApp, divulga para todo mundo, posta no seu Instagram que começou o Café com Destino. Vamos lá para mais alunos entrarem agora no Café com Destino. Estou vendo aqui o Joy de Campina Grande do Sul. Cláudia de Niterói. A Fabiana Pires de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. A Idiara de Joinville. Gente de Marabá, Pará. Deus abençoe. O Brasil todo está conectado com a gente. Gente de Portugal, gente de Angola, gente de Moçambique. Olha,
Eu estou feliz, hein? Deus abençoe todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Café com Destino. Raimundo de São Luís, Maranhão. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ó, já compartilhou com todo mundo? Pegou o link e compartilhou? Compartilha com o máximo de pessoas para a gente começar a aula. Hoje, nessa série Fundamentos para uma Vida Mais Forte, eu vou começar com uma aula muito polêmica, que as pessoas têm muito medo disso, mas isso é uma das coisas que mais fortalece o nosso propósito na Terra, as perseguições. O que seria de Jesus se ele não fosse perseguido no nível que foi? O propósito dele não seria cumprido, porque ele não fez nada de errado. Pensa comigo, Jesus era perfeito, não pecou, não fez nada de errado. Para que ele fosse para a cruz do Calvário, tinham que persegui-lo mesmo. Porque ele não estava pagando ali um preço de algo que ele plantou. Ele não estava ali indo porque merecia. Mas ele foi para a cruz, apesar de não ter feito nada para aquilo, porque o perseguiram. Então a perseguição é uma armadilha divina para acelerar o teu propósito. Presta atenção porque isso é muito forte e delicado. A perseguição que a gente não gosta é uma armadilha divina para acelerar o nosso propósito. O que você quer dizer, Tiago? Quando armaram para José do Egito, os irmãos dele venderam ele para o Egito, foi uma armadilha, não foi? José não merecia aquilo, né? Ser vendido pelos próprios irmãos. Mas essa perseguição colocou José na geografia que ele ia governar. Ou seja, essa perseguição acelerou o propósito dele. Não pense que é por acaso que as perseguições estão chegando na sua vida. Não. Está chegando perseguição aí? É porque está muito próximo de você começar a viver o teu propósito, a tua missão aqui na Terra. Eu vou te provar isso, tá? Olha, uma coisa muito importante é que você só começa a entender melhor essa vida quando você abre sua mente, quando você amplia sua mentalidade, quando você tenta enxergar um pouco o olhar do outro também, quando você se coloca no lugar das pessoas, quando você não acha que você já tem toda a razão, mas quando você abre espaço na tua mente para aprender, para absorver informações, para entender coisas que hoje não são claras para você, isso é expansão de consciência. Isso é uma coisa que eu explico muito no Método Destiny, aliás, 25 e 26 de setembro agora, quinta e sexta agora, né? Nós temos o Método Destiny, é a última turma do ano. Pessoal, última turma do ano. Você que é de São Paulo, vou te dar uma notícia. Você vai entrar no site do Método Destiny aqui, vai clicar, vou te dar uma promoção hoje. Você vai escolher 2 ingressos do Método Destiny, vai colocar o cupom Super Método Destiny, o cupom Super Método, né? Super Método, e você vai ganhar. Ou seja, você vai escolher 2 ingressos. Quando você escolher os 2 ingressos, vai entrar o preço. Aí você coloca o cupom Super Método, vai abater cupom, uma vaga. Eu vou pagar um para você. Então você, na verdade, está comprando 2. Não, está comprando um, levando 2. Comprando um, levando 2. Comprando um, levando outro. Desculpa. Você compra um e leva outro, 2. Compra um e leva outro. Aí você vai ter 2 no total. Então, presta atenção, você que está em São Paulo, que não precisa comprar avião, ver hotel, não perca a oportunidade de estar nesse Super Método Destiny. É o último do ano, vai ser poderosíssimo. Eu vou te preparar para o ano de 2026. Além dos 12 princípios milenários, você não pode ficar de fora. 25 e 26 de setembro, quinta e sexta agora. Você que é de São Paulo, vou te dar 2 oportunidades. A primeira é desse desconto. Você entra, escolhe 2 ingressos, você e teu cônjuge, você e teu sócio, você e teu filho adolescente, vem com alguém e digita o cupom Super Método. Aí vai abater um ingresso, você só vai pagar um. Ou seja, você virá com 2 pessoas e só vai pagar um. Para hoje, essa promoção. E se você é de São Paulo, presta atenção, se você é de São Paulo e está comprando esse ingresso agora, eu vou te entregar gratuitamente, eu vou te dar no dia um livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma, assinado, autografado. Então, vamos lá, antes de a gente entrar na aula, entra agora no Método Destiny, já garante a tua vaga, só vale para hoje, vai ficar agora só 24 horas no ar, só vale para hoje essa promoção. Você vai entrar no link que está aqui na descrição, vai comprar o seu ingresso e vai ganhar mais um. Então, na verdade, você tem que colocar, eu quero 2 ingressos, digita o cupom Super Método, um sai de graça, tá bom? E você ainda, por comprar hoje, só vale para hoje, vai ganhar o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Sua Alma, assinado por mim e vai receber no dia do método. Olha,
perseguições são necessárias e elas fortalecem a nossa vida, Teixeira. A perseguição não acontece apenas em casos extremos. Ela também acontece em pequenas coisas. Vizinho que implica com a tua vaga, familiar que fica falando mal de você por trás, críticas nas redes sociais, né? Ataques de pessoas que você nem conhece, exclusão de ambientes de trabalho ou ambientes sociais que você frequenta, de repente você vê que as pessoas estão se virando contra você, estão dando as costas. Nem sempre a perseguição é algo extrema, do tipo, eu vou mandar você para a cadeia, eu quero ver você morto. Não, às vezes é uma coisa até velada, mas estão te perseguindo. A verdade é que quem decide viver o que Deus selecionou e colocou na vida desse ser humano, quem decide viver isso, esse propósito divino, vai ser perseguido, porque a perseguição acelera o nosso destino. Repete comigo, a perseguição acelera o nosso destino. Você que está em casa, você já foi perseguido? Já te caluniaram? Já falaram mal de você? Já armaram para você? Já falaram mal pelas suas costas? Já fizeram fofoca? Você sabe que muita gente odeia que o seu nome caia em fofoca, odeia ser caluniado, mas na hora dele participar, falando de outros, ele participa? Gente, vamos abrir a nossa mente. Quer que a tua vida seja forte? Não gosta de fofoca? Não faça também. Não gosta de ser invejado? Não inveje ninguém. Não quer ser caluniado? Não calunie ninguém, porque tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Não participe dessas coisas. Quem é meu amigo e tem meu WhatsApp sabe. Se mandar fofoquinha, se mandar briga dos outros pro meu WhatsApp, tá sabendo que o fulano tá não sei o quê? Mandar compartilhar negócio de post e fofoca, sabe que eu vou bloquear e não vou mais falar com ele no WhatsApp. Se quiser agora fale comigo pessoalmente, porque meu ouvido não é pinico, como minha avó dizia. Vou ficar escutando coisas de vida dos outros, não. Eu tenho mais o que fazer, um monte de trabalho, 4 filhos para sustentar, palavra de Deus para pregar, aula para dar todo dia. Quem tem propósito não perde tempo com isso. Porque também você não quer plantar coisa ruim para colher. Então, às vezes, você está passando por perseguições, passando por problemas, aflições. Você tem que medir se, será que eu plantei isso? Será que, de alguma forma, eu fiz por merecer? Ou realmente está vindo do nada? Porque se estiver vindo do nada, você não fez por merecer, é uma aceleração de destino. Tem que ficar claro, tá, Teixeira e Wesley? Quando você está sendo perseguido porque fez por merecer, não é aceleração de nada, não. É pagamento de dívida. Plantou, colheu. Agora, no caso de José, no caso de Jesus de Nazaré, no caso de Davi com Saul, eles não fizeram nada para serem perseguidos. Ali era uma aceleração de propósito. Ali era uma aceleração de destino. Estudos da Associação de Psicologia Americana, a APA, diz que 90% das pessoas já sofreram algum tipo de perseguição ou ataque, seja verbal, digital ou social em suas vidas. 90%. Quase todo mundo, então, que está escutando a gente agora, já sofreu algum tipo de perseguição ou ataque, no mínimo virtual. Se não foi virtual, foi digital, se não foi digital, foi verbal, se não foi verbal, foi social. Grupos sociais começaram a se virar contra você. As pessoas que aprendem, está dentro da pesquisa ainda da Associação de Psicologia Americana, as pessoas que aprendem a responder os ataques com resiliência, silêncio estratégico e foco no propósito, apresentam níveis mais baixos de estresse e maior clareza nas suas decisões. Então, peraí. Resiliência. O que é resiliência? O poder de estar apanhando e continuar avançando, não parar, não desistir. Silêncio estratégico. Eu sei que você está falando de mim, mas eu não vou falar de você. Eu sei que você está me chamando para briga, mas eu não respondo a isso. E foco no propósito. Ao invés de eu me distrair com o que você está fazendo contra mim, eu vou continuar focando no que Deus me deu para fazer. Aí não tem erro, queridos, aí é vitória. Aí é crescimento. Agora, você que está aqui no Café Contínuo, nós estamos ao vivo. Eu te peço agora, para além de curtir, dar um like no vídeo, encaminhar para o máximo de pessoas. Muita gente precisa assistir esse café agora ao vivo. Muita gente precisa estar com a gente aqui. Encaminhe agora para o máximo de pessoas, o máximo de alunos. Muita gente precisa conhecer. Você sabe que tem gente que está perdendo a vida, perdendo a família,
perdendo a vida financeira, se destruindo emocionalmente, porque não está aqui com a gente. Salva a vida dessa pessoa, manda o link do Café com Destino e fala, assiste essa aula. Ainda mais essa semana que a gente vai falar sobre fundamentos para uma vida forte. O tema dessa semana, a série dessa semana é Fundamentos para uma Vida Forte. Você tem uma vida forte. Hoje estou falando sobre como a perseguição não só te fortalece, mas acelera o teu propósito aqui na Terra. Pessoas que vivem ofendidas, pessoas que se sentem sempre colocadas de lado, sabe? Pessoas que sofrem muito com a perseguição, elas se entregam à perseguição, elas acabam fraquejando no propósito. Mas quem consegue com resiliência e foco no futuro suportar o processo que não é fácil da perseguição, vai alcançar seus objetivos. Vamos ler algumas bases bíblicas interessantes que diz o seguinte, Provérbios 27, 4, escrito pelo rei Salomão, diz que o rancor é cruel e a fúria é destruidora. Mas quem consegue suportar a inveja? Vou repetir. O rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Um dos maiores problemas que nós temos na sociedade é a inveja. A maioria das pessoas que atacam outras é por inveja. A maioria das pessoas que se levantam contra alguém na internet, bloguinho de fofoca, e falando de fulano, e que pipipipi, é inveja. Como é que a gente vai fazer parte disso? Como é que a gente vai compactuar com isso? A Bíblia diz que é terrível, que é um pecado que ninguém suporta. Eu não quero participar dessas coisas. Eu quero manter a minha vida inteira, nada quebrado, nada fora do lugar, nada sujo, nada faltando. Para isso eu preciso me concentrar no que Deus me pediu para fazer e não no que as pessoas estão querendo ou pedindo. No livro do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 14 a 16, diz assim, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Vou repetir a última parte. Onde há inveja e ambição egoísta, quando você quer conquistar só para você, você quer por causa de você, você quer que o seu nome saia, além da inveja de você querer que os outros não queiram, você ainda é egoísta, ali há todo tipo de confusão e toda espécie de males. E é isso que você quer para a sua vida? Confusão e todo tipo de mal? Não, não é isso. Então foge da inveja, foge do egoísmo e começa a se concentrar numa vida forte. Começa a se concentrar numa vida que vai trazer resultados para você e para as suas gerações. Existem coisas que a gente obrigatoriamente vai ter e as pessoas não vão suportar. Vou repetir. Existem coisas que obrigatoriamente a gente vai ter. Por quê? Porque a gente está cumprindo o nosso propósito, a gente está assistindo Café com Destino, a gente está estudando, a gente está lendo um livro Ganha o Mundo, a gente está se preparando, então a gente vai ter, por exemplo, uma coisa que a gente vai ter, resultado. Você sabia que as pessoas não sabem lidar com nossos resultados? Isso desperta o ódio ou a inveja delas? Só porque elas estão vendo você com resultado diferente, sendo amado pelas pessoas, com uma família organizada, uma vida financeira crescendo. Isso são coisas que, para você que está lutando por isso, fala, caramba, eu estou na luta, né? Estou conseguindo vencer. Para outras pessoas que não podem ter acesso a isso, porque não quiseram, porque não aproveitaram suas chances, suas oportunidades, porque não se prepararam, elas começam a te odiar porque você tem. Tem noção disso? Então a gente está aqui, nessa segunda-feira, 22 de setembro, hoje à noite tem Escola de Sabedoria, hoje à noite, 20 horas, Escola de Sabedoria presencial, para quem está em São Paulo, vem aqui na Alameda Xingu, 926 em Alphaville, Barueri, São Paulo, venha com a gente presencialmente, hoje vai ser muito forte, eu vou estar dando uma palavra, André Fernandes também vai estar participando e dando uma palavra. Para você que mora fora de São Paulo, vai ser transmitido gratuitamente pela internet, então assista hoje a Escola de Sabedoria às 20 horas, tá bom? Hoje tem Escola de Sabedoria, a Escola de Sabedoria anuncia para todo mundo de São Paulo, você que é de Alphaville aqui, regiões, Osasco, Carapicuí, você é de perto, Itapevi, sai falando para todo mundo que hoje tem Escola de Sabedoria aqui na Casa de Destino, tá bom? Então, assim, é muito difícil você ter que lidar com a rejeição, com a perseguição, com a inveja, com o ódio. O problema é que isso não para enquanto você cresce.
Tô vendo aqui o Wilson da Silva falando, Thiago, você mudou minha vida. Wilson, eu não mudo a vida de ninguém. Quem mudou foi Jesus. O Espírito Santo mudou a sua vida, eu sou só um instrumento. Isso aí sempre tem que ficar claro para todos os meus alunos, tá? Para quem é meu aluno, nunca acha que sou eu. Eu sou só um instrumento, eu sou teu professor de vida, eu sou usado por Deus para isso, mas quem transforma é Deus. Quem muda a vida das pessoas é o Espírito Santo de Deus, tá? Obrigado aqui pelo comentário, fico lisonjeado, mas quem transforma é o Espírito Santo. Eu só faço a minha parte que é entregar a palavra. Então, a Isabela Rubia está botando aqui a Escola de Sabedoria Sobrenatural. Obrigado, Isabela. Conto com vocês hoje à noite na Escola de Sabedoria. A Adriana botou, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Thiago Brunet. Adriana, obrigado por me reconhecer como pastor. Eu não sou pastor de igreja, tá? Não tem igreja, eu não sou pastor de igreja. Quando vocês me chamam de pastor, imagina que é porque vocês reconhecem uma autoridade espiritual, porque vocês me vêm pregando e eu vou ser pregador até o último dia da minha vida, tá? Mas deixando claro para quem é meu aluno que eu não sou pastor de igreja, tá bom? Para as pessoas não confundirem, mas muito obrigado pelo comentário. Sinais, anote aí, sinais que você está sendo perseguido por causa do seu destino, ou seja, os inimigos entendem nosso destino primeiro que a gente, sabia, Teixeira? Eles percebem. Saul, quando Davi nem sonhava em ser rei, olhou para ele e falou assim, o que falta para esse menino no seu reino? Saul falou isso. Ou seja, Davi estava preocupado, irmão, de transferir as ovelhinhas dele para o pai para poder assumir um cargo no exército de Israel. A preocupação de Davi era outra. E Saul falou assim, o que falta para esse menino no seu reino? Ou seja, os nossos inimigos conseguem enxergar o nosso destino na nossa frente. Por isso eles começam a nos perseguir. Sinais que você está sendo perseguido por causa do seu destino. Número 1, você começa a receber críticas e comentários maldosos sem motivo. Você não atacou ninguém, você não fez nada. E de repente começa crítica, começa comentário maldoso sobre você. Fique em silêncio. Deus é nosso juiz. Injustiças no ambiente de trabalho ou na família. Caramba, do nada estou sendo injustiçado, estou sendo atacado. Fique em silêncio. Deus é teu juiz. Pessoas que distorcem tuas palavras só para difamar. Fique em silêncio. Deus é o teu juiz. Exclusão de grupos por causa do teu destino, do teu propósito ou da tua fé. As pessoas começam a te colocar de lado por causa de quem você é. Fica em silêncio. Deus é teu juiz. Ataques nas redes sociais por causa daquilo que você acredita. Fique em silêncio. Deus é o teu juiz. Ou seja, não importa o quanto você tenta se defender, você nunca vai fazer melhor do que Deus. Então deixa Deus ser o teu juiz. Ele sabe defender. E ele manda o seu Filho Jesus Cristo como nosso advogado. E esse advogado nunca perdeu uma causa no tribunal dos céus. Fique em paz. Deus está contigo. Eu quero aproveitar, antes da gente continuar a aula, te recomendar pregações do nosso canal de YouTube. Ontem eu estava revisando algumas pregações no nosso canal de YouTube. Existem mensagens no YouTube que você tem que parar essa semana, mensagens nossas, do programa Boas Notícias, que é o programa que vai todo domingo no ar, e assistir. Inclusive, os 2 últimos domingos, a gente subiu pregações da Conferência Destino 2025 agora. Pregações minhas. Uma eu estou pregando sobre o jovem rico e a outra eu estou pregando sobre Eclesiastes 9, o porquê Deus quer te prosperar. Gente, 2 pregações sobre riqueza, biblicamente, que vão transformar a sua forma de pensar. Está disponível no nosso canal de YouTube, mas tem muitas outras pregações, como Seus Pensamentos Mudam Sua Vida. Quem não assistiu essa pregação, mais de 2 milhões de pessoas já assistiram, em poucos meses. Mais de 2 milhões de pessoas já assistiram essa pregação no YouTube, em poucos meses. Seus pensamentos mudam sua vida. É uma pregação para mudar a sua forma de pensar. Quer ver uma outra que eu quero te recomendar? Vou só abrir o meu Instagram aqui para te recomendar. Meu Instagram não, meu YouTube para te recomendar. Essa aqui, ó. As Estratégias de Jacó. Mais de 1 milhão de pessoas já assistiram. As Estratégias de Jacó. Deixa eu ver como é que é o subtítulo dela, porque às vezes você não consegue achar pelo título. Ó, As Estratégias de Jacó, eu ensino uma coisa muito poderosa. E está na Bíblia. Assim, uma coisa que você pode ter tranquilidade quando escutar uma pregação minha é que eu só vou pregar o que está na Bíblia. Eu nunca vou pregar o que eu acho. É só o que está escrito. Aqui, ó. Estratégias de Jacó, é isso mesmo, tá? É o título e o subtítulo. Queria muito que você escutasse essa mensagem. Queria muito que você escutasse a mensagem Aprenda a Esperar Sem Sofrer, para quem está anotando.
Aprenda a esperar sem sofrer. Estou lendo um comentário aqui da Cíntia Salles, está falando, primeira vez que eu estou participando do Café com Destino, está abrindo muito minha mente e me direcionando. Que bom, Cíntia. Seja bem-vinda como aluna do Café com Destino, de segunda a sexta, 6h57 da manhã. Nós estamos aqui só para te ajudar. Outra pregação obrigatória, 8 formas que Deus fala. 8 formas que Deus fala. Procura isso no YouTube, gente. Vai te ajudar muito. E eu quero deixar uma última recomendação, que é uma pregação recente. E ontem eu estava assistindo a parte dessa pregação lá em casa, e já vou te falar como se chama, estou procurando aqui. Porque vai te abençoar muito. Eu estou te dando essa lista de pregações para você anotar e você correr atrás para assistir, hein? E se você tem alguma pregação minha que marcou sua vida, coloca nos comentários agora. Tiago, a pregação tal marcou minha vida, me ajudou muito. Coloca nos comentários, por favor, tá? Se tem alguma pregação nossa que marcou a sua vida. Tô achando aqui. Achei. Cansado de esperar é o nome da mensagem. Cansado de esperar, quando você espera, Deus age. Tá? A thumb é quando Deus espera, você age, mas você busca pelo título que é Cansado de esperar. Mais de 250 mil pessoas já assistiram, tem um mês que a gente subiu essa pregação, está ajudando muita gente. Fala sobre o poder da espera. Cansado de esperar é o nome da pregação. Não deixa de assistir essas. Tá? Sempre deixo recomendação de pregação, porque às vezes você fica gastando seu tempo vendo um monte de besteirinha na internet, TikTok, lupa de Instagram. Não, gente. Pega 30 minutos. Minhas pregações duram 30 minutos. Pega 30 minutos do seu intervalo do almoço aí e tal. Assiste pregação. Para você ir para outro nível, assiste Brunecast. Toda terça-feira tem Brunecast. Hoje à noite tem Escola de Sabedoria. Assiste Escola de Sabedoria. Toda segunda-feira, 20 horas. Tem presencial para quem está em São Paulo, só vir, é gratuito. E à noite a gente passa no canal de YouTube, ao vivo. Assim como Café com Destino, estamos aqui ao vivo hoje. Como enfrentar as perseguições? Agora começa o direcionamento para como você reagir às perseguições, aos ataques. Número 1, mantenha sempre o silêncio, porque nem toda acusação merece resposta. Jesus ficava em silêncio quando acusavam ele de alguma coisa. Nem toda acusação merece resposta. Mateus 5,44, orem pelos que te perseguem. Tiago, tá brincando que eu vou ter que orar porque quem está falando mal de mim? É o que a Bíblia diz. Senhor, abençoa aquele fulano, Senhor, que está falando mal de mim, está me invejando, tentando me destruir. Senhor, muda o foco dele, abençoa ele de tal forma que ele me esqueça, Senhor, que ele vá para outro lugar. Pai, protege minha vida, guarda minha família em tuas mãos. Ou seja, ora pelos que te perseguem. Não desvie do seu propósito. Gente, nem 1 milímetro, nem para a direita, nem para a esquerda. Deixa atacar, deixa falar mal, porque a função do inimigo é essa mesmo. É ficar latindo para você se sentir ameaçado e parar de falar o que você está falando. Você imagina que a gente está 10, 11 anos na internet falando a mesma coisa que eu estou te ensinando hoje aqui. Eu nunca mudei minha mensagem, apesar de todos os ataques que eu já recebi. Já me chamaram de coach da prosperidade, já me chamaram de pastor de não sei o quê, já me chamaram de tudo quanto é nome, já tentaram me atacar de tudo quanto é jeito. Sabe quando eu mudei minha mensagem? Nunca, porque quem me confiou essa mensagem foi Deus. E está resistindo ao tempo. Nós já estamos há uma década pregando para você aqui na internet. E vamos continuar com a graça e misericórdia de Deus até o fim da nossa vida. Então, não desvie do seu propósito. Quarto, busque refúgio em Deus. Só Deus tem abrigo de verdade. Só Deus é um bunker espiritual. Transforme sua dor, outra dica, transforme a sua dor em aprendizado. Pega isso que você está vendo como dor por causa da perseguição, por causa da calúnia, por causa das pessoas dando as costas para você, desse abandono, dessa rejeição, pega essa dor e transforma em aprendizado. O que eu aprendo com isso? Por isso que eu quero ensinar meus alunos a pensar, a serem mentes pensantes, terem mentalidade ampliada. Estou vendo aqui o Wesley diz, Tiago, o método Destiny mudou muito minha vida. Welly, obrigado. Gente, vai ter método Destiny, lembrando que o Welly colocou isso nos comentários agora, 25 e 26 de setembro agora, 25 e 26 de setembro, quinta e sexta. E eu quero, só para quem está aqui com a gente hoje, só vale para hoje, não vai ter outro dia, uma promoção muito especial. Você vai entrar no site do Método Destiny, o link está na descrição aqui. Você vai escolher para você e uma pessoa irem, você e teu cônjuge. Quem eu aconselho levar? Você e teu cônjuge.
Você e teu sócio na empresa, você e teu principal colaborador, você e teu filho adolescente ou filha adolescente, são as pessoas que com certeza você tem que levar para o método Destiny. E aí você vai colocar 2 pessoas, vai entrar o preço de 2. Aí você vai digitar o cupom Super Método. Quando você digitar o cupom Super Método, um vai ficar de graça. Ou seja, o Instituto Destiny vai pagar uma pessoa para você vir. Não perca esse método Destiny. E além disso, você que está comprando hoje, vai ganhar o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, autografado por mim. Só quem está comprando hoje. É agora. Então não deixa de entrar no link que está na descrição do site do Método Destiny. Você vai colocar 2 pessoas, uma o Instituto Destiny vai pagar e a outra você paga, ou seja, nós estamos te dando uma de graça. Venha com o teu cônjuge, venha com o teu filho adolescente, venha com o teu sócio, teu principal colaborador nos negócios. Não deixa de vir nesse Método Destiny. É o último do ano, eu vou te preparar para 2026. Você vai estar presencialmente comigo em 2 dias de imersão poderosa. Ainda vai ganhar o livro Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, autografado por mim, tá bom? Então assim, perseguição, pessoal, não é sinal de fraqueza. É evidência que você está no caminho certo. Perseguição não é sinal de fraqueza, é evidência que você está no caminho certo. Nessa segunda-feira eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, porque a gente só está começando essa série, Os Fundamentos para uma Vida Forte. Os Fundamentos para uma Vida Forte. Lembre-se, se você realmente quer chegar inteiro no final, cumprindo o seu propósito de vida e agradando ao Senhor sobre todas as coisas, lembre-se que a perseguição não é um castigo, é um aceleramento divino. A inveja é sobre aqueles que estão cumprindo o seu propósito claramente e publicamente. Por isso chega a inveja. Ninguém inveja quem está quebrado e arrebentado. Se você está se sentindo maltratado, caluniado, colocado de lado, fique em paz. Teu propósito está incomodando muita gente. Então só continua fazendo o que Deus pediu para você fazer e você chegará inteiro no final, como José chegou, como Davi chegou, como Ruth chegou, como os grandes homens e mulheres na Bíblia que foram perseguidos e caluniados chegaram. Jó, Jacó, prepara teu coração, porque os melhores dias da tua vida estão chegando. Te espero hoje à noite, hein? Na Escola de Sabedoria, 20 horas aqui, presencialmente na Casa de Destino, na Alameda Xingu 926, é gratuito, basta você chegar cedo. Hoje nós temos convidado especial, André Fernandes, então vai estar bem cheio, chega cedo, começa às 20 horas, chega às 7h20, 7h15, garante seu lugar, é por ordem de chegada, é gratuito, espalha para todo mundo e para quem está fora de São Paulo, a gente vai transmitir gratuitamente no nosso canal do YouTube, hoje à noite, Escola de Sabedoria, às 20 horas. Amanhã tem Brunecast. Então não deixa de se inscrever no canal do Brunecast, que é aqui no YouTube mesmo, nessa plataforma. Só tem que ir Brunecast Oficial para você assistir um Brunecast poderoso amanhã, tá bom? Eu faço votos de paz e prosperidade. Obrigado a todo mundo que está aí conosco, nos comentários. Obrigado a cada aluno, cada aluna. Não deixa de se inscrever nesse canal e amanhã nós voltaremos às 6h57 da manhã. Eu não sei se você já parou para pensar, mas a vida nem sempre sai do jeito que a gente quer. A gente faz um monte de projeto, um monte de plano, a gente coloca expectativa num monte de coisa que às vezes não acontece da forma que a gente esperava, sim ou não? Opa! Quem aqui já teve algum sonho frustrado? Muita gente. Eu já tive. A gente vê alguém vencendo na vida, a gente acha que essa pessoa venceu sempre. Mas você pega a história do maior jogador de basquete do mundo, Michael Jordan, ele errou mais cesta do que fez. Só que as que ele fez, o colocou na história. Mas uma pessoa que não tem uma disciplina de atleta, por errar, acaba desistindo. Mas quem tem disciplina, mesmo errando, continua tentando. Existem coisas que o ser humano está buscando o tempo todo para poder garantir o final da história, garantir que vai terminar bem. Uma delas são amuletos da sorte, amuletos de proteção. Hoje eu falei no vídeo sobre isso, um monte de gente me escreveu no Instagram. Tiago, você vai dizer qual é o amuleto? Porque as pessoas acreditam
que se você andar com alguma coisa no bolso, com um versículo dentro da carteira, uma folha de arruda, alguma coisa de sorte ou de proteção para acontecer, e não é assim que funciona, isso não é verdade. Para que a nossa vida termine bem, para que os nossos sonhos sejam cumpridos, para que o desejo do nosso coração seja atendido, a gente precisa seguir vários comandos bíblicos. Não é do jeito que a gente quer, é do jeito que está escrito. Então hoje eu quero desenvolver contigo um tema que tem me transformado, um tema que tem me levado a pensar sobre as decisões e escolhas que eu faço na vida. Porque muita coisa acontece na nossa vida que a gente não esperava. Outras coisas a gente queria muito e não aconteceram. O que isso quer dizer? Que no fim das contas, a gente não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Alguém consegue prever os próximos 3 meses da sua vida? Ninguém. Você consegue saber pelo menos o que vai acontecer amanhã? Não, você tem um plano, você tem uma agenda. Mas saber se vai acontecer, você não tem ideia. Ou seja, no final das contas, nós estamos na mão de Deus. Então, se você entender como Deus trabalha, a sua chance de terminar bem é muito maior. Vou repetir. Se você entender como Deus trabalha, não como você quer, como Deus trabalha, sua chance de terminar bem é muito maior. Porque aí você já não faz do jeito que você quer ou acha, você faz do jeito que vai dar certo. Porque com Deus, nunca dá errado. Nunca dá errado. Então, eu preparei uma mensagem para você nessa noite que vai te esclarecer muito sobre algumas escolhas que você tem que fazer na vida para que você termine bem e tenha uma proteção especial de Deus. Quem gostaria de ter uma proteção especial de Deus? Eu declaro em nome de Jesus que todos que estão aqui agora, os que estão nos acompanhando pela internet, receberão através da palavra dessa noite proteção de Deus. E declaramos que eles irão terminar bem, em nome de Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27. Nós vamos ler alguns versículos. Então deixa a sua Bíblia aberta em Atos, capítulo 27. Esse final de semana nós tivemos o método Destiny aqui, foi maravilhoso. Muita gente transformada através desse método, desse curso. E em breve a gente vai estar anunciando para todo mundo as próximas datas. Atos 27, vamos ler o 10 e 11. Eu quero te explicar 3 coisas que você precisa fazer e escolher para ter proteção. As pessoas acreditam que se elas tiverem um segurança, um bairro melhor ou um carro blindado, elas terão proteção. Mas a Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Está na Bíblia ou não está? Tá. Então, na verdade, se você tem condições, você pode, é lógico, se preocupar com segurança, se preocupar com um monte de coisa. Só que a nossa proteção vem do céu. Olha o que diz Atos 27, 10 e 11. Só para te explicar o contexto do que nós vamos ler, o apóstolo Paulo é preso lá em Israel. Ele apela para César, o imperador romano, porque ele era cidadão romano, então ele tinha direito de apelar a César. Então enviam Paulo para Cesareia e o despacham para a Itália. Ele vai num navio com vários escravos. Colocam um centurião chamado Júlio. Centurião era quem chefiava os soldados. Um centurião chamado Júlio,
que simpatizou com Paulo e o tratava bem. Então, tudo que nós vamos ler hoje é a viagem, ou a tentativa da viagem, deles saírem da terra de Israel e navegarem até a Itália para poder irem para Roma para o julgamento. Versículo 10 e 11 diz assim. Vamos começar no versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quem falou isso? O apóstolo Paulo. Mas o centurião, que era quem estava mandando, dava mais crédito. Não é que ele não acreditava em Paulo, mas é que ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Só nesses 2 versículos aqui a gente já tem uma informação e uma revelação muito importante. Porque para quem não sabe o final da história, o navio vai afundar. Para quem não sabe, vão naufragar. Só que o apóstolo Paulo preveu isso. Ele chama todo mundo e fala: olha, a navegação vai ser difícil, vai trazer dano não só para a carga, ou seja, vocês vão perder dinheiro. O dinheiro que vocês estão levando nesse navio, vocês vão perder tudo, toda a carga. Imagina uma pessoa que trabalha com importação, exportação, perder a carga de um navio. Às vezes perdeu a vida dele ali. Vocês vão perder a carga toda, ou seja, vocês vão perder o dinheiro todo. E também podem perder as vidas. Mas o centurião, ele preferiu escutar os profissionais, o piloto e o mestre do navio. E no final das contas, deu errado, porque o navio vai naufragar. O que eu aprendo com isso? Para quem vai anotar, para quem está em casa anotando, e para quem vai anotar: confie mais no homem de Deus do que nos especialistas. Eu não sei você, mas numa situação de diagnóstico, é fácil acreditar mais no homem de Deus do que no especialista que deu o diagnóstico. Quem está entendendo? Mas fora de um diagnóstico, que você está num desespero, e aí você recebe um diagnóstico fatal, você vai na igreja, o pastor fala: não, você vai ser curado. Você acredita no que o pastor está falando? Lógico. Mas e nas outras áreas da vida? Você escuta mais a Deus ou quem sabe naturalmente do assunto? E presta atenção, não é desconsiderando quem sabe do assunto, é só escutando Deus antes deles. Porque se ele tivesse escutado o que o homem de Deus falou primeiro, eles não teriam perdido tudo. Sabe por que a gente perde muita coisa na vida? Porque Deus manda várias mensagens através de várias vozes que Ele usa na terra. Entra por um ouvido, sai por outro. Ele avisa e você finge que não escutou. Ele dá a direção e você não percebe. Ou está distraído vendo alguma coisa, ou está ocupado com o seu trabalho, e Deus está tentando falar, e Deus está mandando mensagem. E às vezes, porque você conhece o fulano ou o cicraninho, tem um WhatsApp dele e fala assim: o que você acha? Aí o cicraninho fala: faz isso. Aí você faz o que ele falou e não o que Deus estava mandando. Sabe qual é o destino disso? Naufrágio. Repete comigo: naufrágio. Ou seja, a pessoa quer proteção, mas não quer escutar a voz do que protege. A pessoa quer terminar bem, ela quer que a viagem seja um sucesso, mas ela prefere escutar outras pessoas do que aquele que conhece o futuro. Só Deus conhece o futuro. Deus falava com Paulo. Paulo era o homem de Deus da época. E ele avisa que a viagem vai ser difícil. Ele avisa que vai terminar mal. Mas o centurião, apesar de gostar de Paulo, o centurião gostava dele, mas apesar disso ele dava mais crédito ao profissional que estava ali. Ou seja, não é que ele descredibilizava Paulo, mas ele preferiu acreditar mais no outro.
Tem gente que não desconsidera o homem e a mulher de Deus, mas prefere acreditar mais na ciência, mais no especialista de tal ramo. Ou seja, tudo o que aconteceu na minha vida até aqui, teve vários motivos para que as coisas dessem certo, mas a principal delas é que desde criança eu venho escutando os homens de Deus. A começar do meu pai, até os pastores que passaram na minha vida, cuidando de mim, até profetas que cruzaram o meu caminho sem eu saber que eram profetas e foram usados por Deus, até mestres na palavra que me explicaram a palavra de Deus. Ou seja, o senso de direção, o senso de destino na minha vida não veio por um mentor, por um profissional da neurociência que falou: Tiago, você tem que aprender a falar bem, aí você precisa se posicionar como um homem de sabedoria, e você precisa... Não foi alguém técnico que me ensinou, foi Deus que apontou o caminho através de alguém. A primeira pergunta que eu te faço hoje: você está escutando quem ultimamente? Eu não sei se você está entendendo que para você chegar bem no final, o primeiro passo é começar a escutar quem sabe um pouco do futuro. E só Deus pode revelar a alguém um pouco do futuro. Então hoje, quando eu preciso tomar uma decisão, é lógico que eu vou consultar alguém que tem sabedoria, alguém que é especialista. Por exemplo, se eu vou fazer um negócio no ramo tal, eu vou consultar o especialista do ramo tal. Mas acima disso, eu vou dar mais crédito ao que Deus me direcionar do que ao especialista disser. O centurião fez o contrário. Ele até escutou Paulo, mas deu mais crédito ao especialista. A não ser que a gente esteja numa situação de desespero, como eu falei do diagnóstico, que aí rapidinho a gente acredita em Deus, porque não tem outra opção, porque o especialista falou que já era mesmo. Aí você, para manter a esperança, se apega então no que o homem de Deus está falando. Mas nas outras áreas que a gente não está em tanto desespero, a gente quer escutar uma pessoa que, ao olhar humano, sabe mais. Mas Deus sempre, escuta o que eu estou te falando, sempre vai mandar um representante dele para te avisar do que ele espera de você e para onde ele gostaria que você fosse. Deus nunca vai te deixar sem direção. Deus nunca vai te deixar sem iluminação para o próximo passo. Deus nunca vai te deixar perdido ou na dúvida. Ele sempre vai fazer alguém cruzar o teu caminho e falar o que você precisa fazer. A pergunta é se você dará crédito. Se você vai acreditar no que Deus vai te falar. Porque às vezes o que Deus te fala não é o que você gostaria, o que você quer. Quando Deus me pediu para construir esse lugar, eu já tinha até sonhado com algo parecido, mas eu não queria, porque eu estava vivendo uma fase muito confortável, e eu falei assim, eu vou quebrar todo o meu conforto para poder construir isso. Eu vou precisar descapitalizar para construir isso. É muita preocupação fazer uma obra desse tamanho, logo agora que eu estou tranquilo. E aí você tem que decidir se você vai fazer o que você quer ou o que Deus está pedindo. Só não venha reclamar depois de falta de proteção, quando você fez o que quis. Só não venha botar na conta de Deus depois, que agora você está por baixo, que agora você está perdendo, que agora você está naufragando. Porque jamais, jamais com Jesus no barco, você naufraga. Amém ou não amém? Amém, não tem como. Mas quando a gente continua lendo aqui, o texto bíblico vai aprofundar ainda mais. Aqui no versículo 23 em diante. Diz assim: porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Palavras do apóstolo Paulo. Dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Para quem não está entendendo o que aconteceu aqui,
começa um vento forte chamado Aquilão, o barco começa a ficar muito agitado, Paulo já tinha previsto que a viagem não seria fácil, estava aquela confusão, todo mundo inquieto. Um anjo de Deus aparece para o apóstolo Paulo no navio e fala: Paulo, fica tranquilo, porque não importa o que aconteça, você vai terminar bem. Você e todos que estão contigo, Deus está te entregando. O que eu aprendo com isso? Que quem recebe uma palavra divina tem um destino garantido. Para que ter medo se Deus falou que você vai chegar? Para que duvidar se Deus falou que está garantido? Imagina que um anjo do Senhor aparece para o apóstolo Paulo e fala: você não fica com medo, porque qualquer um ficaria com medo com o barco balançando, com o vento jogando o barco de um lado para o outro, com todo mundo gritando desesperado. Aí o anjo fala: você não. Por que não? Porque eu vou te mostrar como vai terminar a história, e vai terminar bem. Então você não fica com medo. Está com medo quem não sabe o fim da história. Eu já estou te contando. Você e todos que estão contigo vão terminar bem. E tem mais, Deus vai te entregar todos eles. O que ele está querendo dizer? Todos eles vão se converter na tua mão. Todas essas almas serão salvas pelo teu ministério. E para o anjo ter falado: Paulo, não temas, é porque ele estava com medo. Estão caladinhos hoje. Ué, para o anjo ter falado não temas, ele estava com o quê? Medo. O grande apóstolo Paulo. Mas os homens de Deus também sentem medo. São seres humanos. Por isso o anjo desce e fala: não tenha medo, eu vou te mostrar como é que vai ser o fim da história. O fim da história é que Deus vai te entregar todo mundo. Todos os que estão contigo aqui vão terminar bem. Então, se você tem uma palavra, se você não tem uma palavra de Deus, posso te dar um conselho? Quem quer um conselho? Se você não tem uma palavra de Deus ainda sobre a tua vida, cola em quem tem, porque aí pelo menos você sabe que vai terminar bem. Porque os escravos que estavam nesse barco não tinham uma palavra de Deus, mas colaram em Paulo, terminaram bem. Eu garanto que se você buscar uma palavra, Deus te entrega uma palavra. Mas enquanto você não tem uma palavra, se por acaso você ainda não tem, cola em quem tem uma palavra, porque ele está com destino garantido, porque Deus nunca volta atrás no que fala. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele deu a palavra para alguém, vai se cumprir. Cola nessa pessoa que pelo menos carona você pega. E agora a gente entra no terceiro ponto. Para quem está anotando, o primeiro é: confie nos homens de Deus, depois nos especialistas. O segundo ponto é: quem recebe uma palavra tem destino garantido. E o terceiro está no capítulo 27, a partir do versículo 41. Diz assim: dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, que era o chefe, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos, repete comigo, todos se salvaram em terra. Tiago, qual é o terceiro ponto? O terceiro ponto é muito forte. O terceiro ponto é que companhias divinas cancelam decretos de morte. Os soldados falaram: vamos matar todo mundo. É tudo escravo.
Não vamos deixar eles fugir, não. Vamos matar todo mundo. O decreto foi lançado. Vai morrer. Só tem um problema. Paulo estava no mesmo barco. O homem de Deus estava no mesmo barco. E a Bíblia diz que o centurião, para salvar Paulo, cancelou o decreto de morte. Para salvar um, todo mundo foi salvo. E a Bíblia diz que eles chegaram bem em terra e todos a salvos. E depois nós vamos ler, na continuação dos versículos, que todos se converteram. Aliás, toda a ilha de Malta, que foi a ilha que eles atracaram, se converteu com a pregação do apóstolo Paulo. Ou seja, o que o anjo avisou para o apóstolo Paulo, realmente se passou, realmente aconteceu. E aqui então a gente vai entrar numa reflexão profunda agora. Existem vezes que algum tipo de decreto foi lançado sobre a tua vida. Por coisas que você plantou, por lugares errados que você estava. Por algum motivo, alguns decretos podem ser lançados sobre a tua vida. Um decreto de falência, um decreto de separação conjugal, um decreto de quebra financeira, um decreto de morte emocional, de você ter surtos emocionais, problemas na mente, nas emoções. Ou até mesmo um decreto de morte física. Mas na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar pessoas que no meio de uma situação de morte, porque estavam numa companhia divina, foram salvos juntos. Sabe o que Deus falou para Noé? Eu vou matar todo mundo. Quem tiver contigo, eu não toco. Sabe o que Deus falou para Ló? Eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Quem tiver contigo, eu não toco. As companhias divinas revertem decretos de morte. Pode aplaudir, não é possível. Jesus, aviva esse povo, Senhor. Não é possível que você não está entendendo que se a partir de hoje você começar a andar com quem Deus quer, não importa o que decretaram sobre a tua vida, vai cair por terra. Ah, que estão me invejando, vai cair por terra. É que estão me amaldiçoando, vai cair por terra. Estão tramando contra mim, vai cair por terra. Nenhuma arma contra ti prosperará. O laço do passarinheiro será retirado. Agora, a boa notícia é que você não só pode caminhar com companhias divinas, você pode ser a companhia divina. Eu quero ser a companhia divina. Para isso eu preciso ser um homem de Deus, você precisa ser um homem e uma mulher de Deus, ou seja, que Deus tenha uma aliança comigo de tal forma que quem estiver perto de mim é salvo junto comigo, é protegido junto comigo, minha família não vai se perder, meus amigos não vão se perder, meu negócio não será tocado, porque o que está perto de mim está protegido. Quem tem uma palavra já tem tudo. Paulo só tinha uma palavra. O vento era mais forte, a gritaria de todo mundo era forte, mas ele tinha uma palavra. Todo mundo estava dizendo não vai dar certo, mas ele tinha uma palavra. No final das contas, quem tem palavra tem destino. A segurança não está no amuleto. A segurança não está em confiar na sorte, ou confiar em carros e em cavalos, como diz a Bíblia. A segurança é que, tendo uma palavra, você caminhe com companhias divinas. E aí pronto. O final será muito melhor do que o começo. Aí você vai terminar muito bem. Então eu preciso fazer uma revisão na minha vida. Eu estou te falando isso porque essa palavra aqui, eu estou aplicando na minha vida. Deus leva tão a sério quando Ele tem aliança com alguém. Deus leva tão a sério em cumprir a palavra quando Ele promete algo para alguém. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, já era, vai acontecer. Deus leva tão a sério que a Bíblia diz
que no final da sua vida, Salomão comete a loucura de recorrer a outros deuses. Ele faz a única coisa que Deus pessoalmente pediu para ele não fazer. A Bíblia diz que Deus apareceu 2 vezes para Salomão, e a única coisa que ele pediu é: não idolatra, não vá para outros deuses. Salomão no final da vida foi para outros deuses. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Salomão, porque ele havia se desviado dos caminhos do Senhor. E no próximo versículo diz assim: e quando levantou-se o Senhor para tocar em Salomão, lembrou-se que Salomão era filho de Davi e decidiu não tocá-lo mais. Por causa de um homem que era pai dele de sangue, mesmo ele tendo errado, Deus não tocou. Porque Deus considera tanto o que promete para alguém. Deus considera tanto quem ele fez de amigo na terra, que quem está perto de você também não é tocado. Você tem noção que por causa da bênção de um pai, o filho não foi tocado? Por causa da promessa de Deus para Davi, Salomão não foi tocado? Por isso que lá em Gênesis, quando as pessoas oravam, elas falavam: Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O que eles estão pedindo? A bênção que tu deste para os meus pais, dá para mim. As promessas que tu fizeste para Abraão, dá para mim. Porque às vezes eu não plantei o suficiente ainda para colher bênção. Eu já errei tanto na vida. Talvez você esteja pensando: eu já segui por tantos caminhos tortuosos, como é que eu, você, uma companhia divina, eu não tenho nenhuma palavra? Se por enquanto você não tem, porque todos podem ter. Nunca deixe o inimigo te confundir, achar que você não pode. Todos podem ter, mas se por acaso você ainda não tem, escolhe alguém hoje para começar a andar perto. Você tem uma palavra? Tenho. Você é de Deus? Então vou andar contigo até receber a minha palavra. Porque quem anda com quem tem palavra, tem seguro. O seguro do crente não é o Bradesco Seguros, é andar com quem tem uma palavra. Porque Davi tinha uma palavra, Salomão não foi tocado. Porque Ló tinha uma palavra, sua família não foi tocada. Porque Noé tinha uma palavra, toda a família dele entrou na arca e não foi tocada. Porque o apóstolo Paulo tinha uma palavra, todos que estavam no barco com ele foram poupados. A Bíblia diz que eles eram os escravos, a gente não sabe se eram malfeitores ou não, mas provavelmente alguns mereciam até morrer. E foram poupados, não porque mereciam ou deixavam de merecer, porque estavam em companhia divina. Eu venho aqui para te dizer que não é questão mais de merecimento, é questão de com quem você está andando. Eu não tenho dúvida que muita coisa que acontece na minha vida de positivo é por causa dos homens e mulheres de Deus que eu caminhei. É por causa do que meu pai semeou na minha vida espiritualmente. É por causa de decisões que eu tomei. Eu vou lá escutar aquele homem de Deus. Às vezes eu nem podia, morava no subúrbio do Rio de Janeiro, tinha que pegar horas de ônibus para escutar alguém, mas eu ia lá e ficava 2, 3 horas escutando, porque eu queria estar na companhia de alguém que fosse de Deus. Quantas vezes eu fui para conferências e congressos que às vezes eu nem podia pagar para entrar, alguém me levava de convidado e eu só ficava lá atrás pedindo: Deus, me dá uma palavra. Desde a minha juventude eu imploro para Deus: me dá uma palavra. Então saiba que eu não estou aqui nessa plataforma por causa da minha capacidade. Eu estou aqui porque eu tinha uma palavra. Tudo que você precisa é uma palavra. E se você juntar receber uma palavra divina com uma companhia divina, nada será impossível para você. Escuta o que eu estou te falando. Ainda em 2025, o sobrenatural vai te alcançar. O que olhos viram, nem ouvidos ouviram, vai chegar, vai te alcançar, vai entrar, vai te surpreender o que Deus vai enviar. Vai te surpreender o que Ele vai enviar. Você não tem ideia do que pode acontecer. Você não tem ideia do que pode acontecer. Esse dia eu estava assistindo um filme que por acaso me lembra essa palavra.
matador de aluguel, nunca tinha errado na vida. Toda vez que o contrataram, ele acertava. Ele era sniper, atirador de elite. E ele foi contratado para matar uma pessoa, ficou em frente a um prédio, sabia qual era o apartamento do cara, botou a lupa, mirou, tudo certo. Ele nunca errou na vida. Nesse dia, quando o cara senta na mesa e ele passa a lupa, a pessoa que está jantando com ele era uma amiga de infância dele. E ele começa a tremer porque ele começa a reconhecer a pessoa. E ele, como está tremendo, desiste do tiro. Desarma, desmonta a arma, liga para o contratante e fala: esse eu não consigo matar agora. Porque ele estava com uma pessoa que ele conhecia, a morte foi cancelada. É só um filme. Mas lembra muito a história de Paulo, de Ló, de Noé, de Salomão. Mas lembre-se que o contrário, e agora eu deixo um alerta para vocês, para os nossos alunos que estão na internet: cuidado, porque o contrário aconteceu com Sansão. Ele nasceu com uma palavra. A Bíblia diz que Deus o escolheu para ser nazireu, para ser juiz sobre Israel. Ele nasceu com uma palavra, mas porque ao invés de correr para uma companhia divina, foi para uma companhia demoníaca, que era Dalila, morreu cego, zombado, pisado pelos filisteus, mesmo sendo herói em Israel. No final das contas, tem uma coisa que cancela a palavra: a companhia. Então, por favor, levem a sério a palavra de Deus. Sejam extremamente rígidos, críticos com quem você vai caminhar. Porque essa pessoa pode te fazer acessar uma bênção que você nem tinha direito, ou pode te levar para uma morte que você não estava na lista. Já está provado na Bíblia que as companhias podem nos levar para lugares que a gente não teria o cartão de entrada, a gente não teria nem condições de ir para ali, mas porque estamos com a pessoa certa, a gente entra. Mas o contrário, infelizmente, também. Por causa de Dalila, Sansão morreu humilhado. Por causa de Dalila, por causa da má companhia, a vida dele foi cortada pela metade. E ele tinha uma palavra. E ele tinha uma palavra. Então, duas coisas para você focar a partir de hoje: estar em ambientes como esse para você receber uma palavra divina. Quando a gente declara assim: ainda esse ano você vai receber um sobrenatural, você está recebendo uma palavra. Se você tomar para você, está recebendo, é sua. Deus pode falar contigo, te dar uma palavra através da pregação bíblica, que é o caminho mais seguro dele falar, mas tem várias outras formas dele falar contigo. Através de um sonho, através de um profeta, através de uma visão. Tem várias formas de Deus falar, através de um sentimento profundo, quando ele fala na tua consciência. Mas se você tem uma palavra, a tua maior preocupação agora tem que ser achar a companhia divina. Eu encerro com a história de Elias e Eliseu. Nenhum dos profetas fez milagre como Eliseu. Se a história de Eliseu virasse um filme de Hollywood, seria melhor do que qualquer Avengers, qualquer filme desse de ação. Eliseu tinha uma capacidade de fazer milagres fora do comum. Fora do comum. Ele conseguiu desbaratar um exército inteiro, um exército real, sem ninguém do lado dele. Ele fez os homens terem uma visão que tinha um exército atrás dele, e na verdade eram anjos posicionados. Era esse nível de milagre que acontecia com Eliseu. Eliseu era tão poderoso, foi usado de uma forma tão tremenda que, depois de morto, já nos ossos, jogaram o morto na mesma cova. Quando o morto bateu no osso de Eliseu, ressuscitou. Está na tua Bíblia. Só para você entender o nível de Eliseu. Agora, com quem ele andava para ter esse poder? Está na Bíblia. Ele andava com o profeta Elias. E quando Elias falava assim: fica aqui que eu vou ali, ele falava assim: tão certo como vive o Senhor, não te deixo ir sozinho. Ele colou no profeta e ficou até
até Elias ser arrebatado aos céus. Porque você nunca sabe a hora que o manto vai cair sobre você. Quando você colar numa companhia divina, fica até o manto cair sobre a sua vida. Fica até você receber o que Deus tem para você. Fica até o sobrenatural te alcançar. Fica até o milagre invadir a tua casa. Fica até a bênção se espalhar sobre os teus filhos. Fica até tudo que tuas mãos tocarem prosperar. Porque essa é a promessa bíblica de quem tem uma palavra e de quem anda com companhias divinas. E se nessa noite essa palavra fez sentido para você, e você que está em casa me assistindo, você que está aqui, eu quero que você saiba que nas próximas semanas Deus vai fazer milagres na tua vida, que você vai voltar aqui para contar testemunho. Nós vamos abrir testemunho. Você vai dar testemunho do que Deus vai fazer, porque não vai ter explicação de especialista o que Deus vai fazendo para você. Não vai ter explicação. Você tem que estar preparado para isso, preparada para isso. Mas eu quero orar pelas pessoas que durante a ministração da palavra, o coração dessa pessoa falou o seguinte: eu quero uma palavra, Deus, e me mostra quem são as companhias divinas. Se durante a pregação da palavra você pediu isso para Deus, fica de pé. Se durante a ministração da palavra você falou: é isso que eu quero uma palavra e uma companhia divina. Porque é isso que nós vamos profetizar sobre você. Espírito Santo de Deus, abençoa, Senhor, mais uma escola de sabedoria, mais uma reunião, mais um dia juntos. E nós declaramos agora sobre a vida daqueles que têm fé, que acreditam na Tua palavra, que vai chegar companhias divinas na vida deles, para o negócio deles, para a família deles, para o futuro deles. E nós declaramos que eles vão receber uma palavra clara, que não vai deixar dúvida nenhuma que foi os céus que liberaram. Todos que estão aqui, quem está nos acompanhando pela internet, agora nós profetizamos uma palavra divina em tua direção e uma companhia divina em tua direção. Não vai faltar palavra e companhia para você. Não vai faltar revelação divina e companhia divina para você. Declaramos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E quem recebe, aplauda ao Senhor com toda a sua força. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Segunda-feira que vem, nós vamos encerrar daqui a pouco, não é agora não, calma. Mas só deixando já anunciado. Segunda-feira que vem, nós vamos estar aqui às 20 horas com uma palavra. Pode sentar rapidinho. Com uma palavra continuando o que Deus espera de você. Hoje eu falei que Deus espera de você, claramente, é que você ande com uma companhia divina. Semana que vem nós vamos continuar essa mensagem com outras coisas que Deus espera de você, para que você tenha proteção e prosperidade. Repete comigo: proteção e prosperidade. Quem recebe essas duas palavras na sua vida? Em nome de Jesus. Então eu te espero segunda-feira que vem aqui. Que Deus te abençoe, paz e prosperidade.